Olá, tudo bem com você? Como foi essa semana? Uma semana de aprendizado, de reflexão, de amadurecimento? E falando em amadurecimento, quero trazer para a nossa reflexão um dos trechos da história de Davi que gerou nele, com certeza, muita maturidade, muito olhar para a realidade da vida e refletir e fazer escolhas. E você sabe, já temos falado muito sobre a vida de Davi. É uma história inspiradora, trazendo para nós a possibilidade de pensar sobre o que queremos da própria vida, como vamos enfrentar os desafios, o que faremos nos dias de glória. O texto desta meditação encontra-se em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 21, que nos diz assim: Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Davi fora escolhido para ajudar a acalmar Saul, que estava sendo atormentado por espíritos maus. Deus havia dito que Davi seria o próximo rei de Israel. E por isso ele enviara Samuel até a casa de Jessé para ungir o seu filho caçula, a fim de substituir Saul no seu trono. Porém o tempo passava e a sucessão não acontecia. A grande honra conferida a Davi não teve como resultado ensoberbecê-lo. Lá quando ele recebe essa promessa do trono, ele continua como pastor de ovelhas. Apesar do elevado cargo que ele ocuparia, ele continua em silêncio na sua ocupação e espera o desenvolvimento dos planos do Senhor no tempo e na maneira que lhe aprovessem. Ele era tão humilde e modesto como antes da sua unção. O pastorzinho, ele volta para as colinas todos os dias e vigiava, guardava os rebanhos com tanta destreza e cuidado como sempre, mesmo tendo a promessa de ser rei. Mas um dia, Davi foi chamado para ir ao palácio, para acalmar o rei Saul, pois este estava sendo perturbado por espíritos malignos. Assim, a primeira vez que Davi entra na casa real após a sua unção, não foi para governar, e sim para servir. Você entende isso? Que tudo tem o seu tempo e você precisa estar preparado para isso? Quando Davi então entra na casa, e não era para o cumprimento da promessa de se tornar rei, ele aceita ser servo. Mesmo diante do trono, ele considera que Deus quer primeiro torná-lo um soldado leal do exército de Saul. Ele esperou por aproximadamente 30 anos até que a promessa se cumprisse. E enquanto isso, ofereceu o seu melhor como comandante do exército israelita. Aquele que havia acostumado a cuidar do rebanho da família, mesmo sendo considerado uma atividade de menor valor, continuava exercendo fielmente a função que agora ocupava. Não sei se você hoje sente a injustiça lhe perseguir, ou parece que os planos de Deus não se cumprem na sua vida. Mesmo que seja difícil, persevere em fazer o bem e mantenha a sua confiança nele. Mais importante do que ver a promessa de Deus se cumprindo em sua vida, é a fé que podemos exercer hoje e manter nele, é o que mais importa. É essa fé que gerará descanso e segurança até que possamos contemplar o cumprimento do que ele nos prometeu. Eu não sei quanto tempo mais você precisa esperar para que aquilo que você deseja ou aquilo que você sabe que vai lhe pertencer chegue. Eu quero apenas que você aceite os planos de Deus na sua vida. Há muito mais para aqueles que não estão com os passos tão apressados. Há muito mais para a moça que espera para se casar. Há muito mais para aqueles que aguardam o momento certo para ocuparem aquela função tão desejada dentro da empresa. Davi é chamado primeiro para ser servo.
e depois de estar pronto, é chamado para governar uma nação. Jesus hoje fala assim: acalme o seu coração, há tempo para tudo debaixo do sol. Agora, se o seu coração ainda está agitado porque a promessa ainda não se cumpriu, escute-o chamar, fazendo-lhe um convite. Venha, não se inquiete mais, não fique preocupado com o tempo, apenas venha e descanse um pouco.